Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês a discussão a respeito sobre a segunda parte da trilogia The Matrix, das irmãs Lily e Lena Wachowski. Eu quero dizer a vocês que neste canal eu já fiz a resenha da primeira parte de Matrix, de The Matrix. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para a primeira parte de Matrix, da resenha da primeira parte. Então, se você não assistiu a resenha da primeira parte, você pode dar um pause nesse vídeo, ir até a descrição desse vídeo e pegar aqui o link para a primeira parte de Matrix, para a resenha da primeira parte. E aí você pode voltar para a resenha dessa segunda parte, Matrix Reloaded. Tudo bem? E quero dizer que nos próximos meses, provavelmente em fevereiro de 2021, vai sair a resenha da terceira e última parte de Matrix Revolutions. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Bom, na primeira parte de Matrix, o Neo, que é a personagem interpretada, e eu diria mais, eternizada pelo ator Keanu Reeves, ele acaba descobrindo o que é a Matrix. Vamos recapitular brevemente? A Matrix é toda uma estrutura de dominação dos seres humanos pelas máquinas que ganham inteligência artificial, que ganham autonomia e que usam os seres humanos como pilhas, como baterias, justamente para manter como energia, né? Assim como o ser humano lança mão dos animais, da vegetação, da fauna e da flora, como pilha, como bateria, para suprir as suas necessidades energéticas, as suas necessidades de alimentação, de habitação, de tecnologia, de transporte e assim por diante, as máquinas autonomizadas com inteligência artificial acabaram colonizando os seres humanos. Então o Neo, que nasceu dentro da Matrix, que tem o plug da Matrix, a Matrix é um sistema ideológico, ou seja, de falseamento da realidade, de construção neural, de uma capa, de um véu para a realidade, para que as pessoas vejam o mundo. Elas, pessoas, seres humanos, que estão vivendo em bulbos, digamos, em células captadoras de sua energia, em campos de coleta humanos administrados pelas máquinas, as pessoas veem a realidade como se ela existisse. Como se os prazeres, como se a pulsão, como se as roupas existissem tais como são apresentados pela rede de simulação neural da Matrix. Tudo bem, gente? Essa é a Matrix. Muito bem. Ao fim de Matrix 1, do primeiro Matrix, que é um filme de 1999, as irmãs Lily e Lena Wachowski trazem à tona um Neo, né, o chamado escolhido, que tem autoconsciência ao fim e ao cabo do engodo que é a Matrix e que vai lutar para destruir a colonização que as máquinas impingem aos seres humanos. Os seres humanos, então o Neo é liberto da Matrix, ele escolhe sair da Matrix e ele vai se juntar à cidade de Zion, que fica em algum lugar ali no centro da Terra, longe ali do logradouro das máquinas, longe ali do logradouro mesmo da Matrix. Zion é uma cidade ali em que as máquinas, vejam vocês, ainda estão, como outrora estiveram, a serviço dos seres humanos. E o Neo vai então ser tido como escolhido. Eu disse já na resenha da primeira parte que existem várias associações entre parâmetros bíblicos e aquilo que acontece na Matrix. Por exemplo, a tradição messiânica é muito cara ao judaísmo. E, salvo engano, as irmãs Lily e Lena Wachowski são judias, né? Então, essa tradição messiânica, que vai influenciar o próprio cristianismo, porque Jesus Cristo, para os cristãos, não para os judeus, mas para os cristãos e as cristãs, é tido como Salvador, é tido justamente como Messias, como Redentor. Neo, então, é o escolhido. E em Matrix 2,
esse escolhido que já tem a dimensão de que é o escolhido para derrotar a opressão que as máquinas impingem aos seres humanos, ao que resta de seres humanos que vivem fora da Matrix e têm ciência da Matrix, o Neo, que já tem consciência dessa espoliação, vai aumentar o seu parâmetro de consciência, tanto em conversas com o Oráculo, que é uma mulher muito simpática, que faz biscoitos maravilhosos, mas também com o arquiteto da Matrix. Tanto o Oráculo, ou a Oráculo, quanto o arquiteto da Matrix não são seres humanos. E aí é que a gente descobre que a Matrix é um sistema que procura encampar a realidade de maneira perfeita. Mas como só é acontecer com os nossos celulares, com os nossos computadores, com os aparelhos tecnológicos, com essa câmera que está me filmando aqui, existem os chamados bugs, os chamados, que a gente chama de bug, os chamados efeitos reversos, os defeitos que vão gerar justamente, assim ensinam tanto a Oráculo quanto o arquiteto da Matrix, que vão gerar os defeitos como desvios, que tentam justamente sair fora do padrão de encampamento da realidade pela Matrix. É por causa desses desvios que alguns seres humanos, cerca de 250 mil que vivem na cidade de Zion, o bastião humano de resistência à Matrix, é por causa desses desvios que pessoas deixam de ser pilhas e querem se autodeterminar para além da coação das máquinas. Essa discussão é tétrica. Por quê? Porque o Neo, que é voltado para o livre-arbítrio, que é voltado para a escolha, que é voltado para a autodeterminação, ele quer pensar que é possível haver uma contraposição dos humanos em relação à Matrix. Mas como o arquiteto diz, já houve mais de um escolhido, mais de um Messias, mais de um Neo. E a Matrix está se tornando cada vez melhor para eliminar esses defeitos, destruir Zion e se retroalimentar. Vocês estão percebendo isso? Ou seja, é como se o ímpeto de revolução, o ímpeto de transformação fosse mais uma ilusão derivada da própria Matrix, se não da sua consecução ótima do seu próprio defeito. Isso é tétrico, porque faz com que nós pensemos, nós que nos sentimos indignados com a exploração, com a pobreza, com a desigualdade, faz com que nós pensemos quão consentidos são os sentimentos, quão retroalimentadores desse próprio sistema são os sentimentos revolucionários e de indignação. Tudo isso é muito filosófica e existencialmente inquietante para todas e todos nós. Muito bem, eu quero frisar também um diálogo que eu considero dos mais ricos e interessantes, ocorrido no seio de Zion, na cidade ali, bastião, de contraposição dos seres humanos em relação às máquinas. Vejam vocês, em determinado momento, Neo, que havia voltado com a sua nave Nabucodonosor, vejam, mais uma referência bíblica ali de um dominador ali da Babilônia, Nabucodonosor era a nave. Neo não consegue dormir, ele está preocupado, justamente com a virtual destruição da cidade de Zion, porque as sentinelas, as máquinas se aproximam para ceifar ali os seres humanos de Zion. Neo não consegue dormir, e ele depara com um dos anciãos do conselho ali que preside a cidade de Zion. E esse ancião, muito inteligente, vai levar o Neo para a casa de máquinas de Zion. E aí, num determinado momento, esse ancião, imberbe, todo escanhoado, com vastos e belos cabelos grisalhos, vai dizer para o Neo o seguinte: olha, eu vejo aqui com muita curiosidade e mesmo perplexidade a dimensão de que nós estamos aqui olhando para uma casa de máquinas, com máquinas como as de outrora. Máquinas que tratam a água, máquinas que purificam o oxigênio, máquinas que exponencializam a produção de alimentos e assim por diante. Essas máquinas estão a nosso favor, estão a nosso serviço. Mas é curioso pensar que existem várias máquinas aí fora que justamente, tendo conseguido autonomia a partir da nossa própria inteligência, a partir da nossa própria criação, estão agora se voltando contra nós, nos querendo eliminar para que a colonização aconteça. Não é um paradoxo curioso? Diz o ancião para o Neo. E o Neo, com um ímpeto jovial, digamos assim, o Neo impetuoso, o Neo revolucionário, fala: não,
Não há um paradoxo, porque se nós quisermos, nós podemos puxar o plug da tomada e nós podemos nos libertar de todas essas máquinas. Das máquinas que nos estão querendo assassinar e das máquinas aqui que estão a nosso serviço. Mas aí o ancião, rematado pensador, escolado do alto dali da sua sabedoria, da sua vivência, vai dizer: é mesmo? Quer dizer então que nós podemos puxar ao plug da tomada e nos liberarmos dessas máquinas? Muito bem, mas então nós teríamos que voltar para a Idade Média, nós teríamos que abrir mão da eletricidade, nós teríamos que abrir mão do calor, nós teríamos que abrir mão da purificação da água e nos entregarmos, digamos, aos coliformes fecais, ao H. pylori, as várias bactérias que tomam a água. Nós não teríamos as várias benesses da tecnologia. E o que está implícito nesse diálogo entre o ancião e o Neil? Está implícita a dimensão de que a dominação da natureza realizada pelos homens e mulheres acabou se voltando, curiosa e paradoxalmente, contra esses mesmos homens e mulheres. De tal maneira que o desenvolvimento científico, que era antes um instrumento, um meio para a consecução de um fim, ele pode ter se transformado num fim em si mesmo. E as criaturas, os criadores, podem ter se ajoelhado, podem ter passado por um processo de ajoelhamento diante de suas próprias criaturas. Como acontece no romance formidável da escritora Mary Shelley, Frankenstein. O Dr. Victor Frankenstein cria ali um monstrengo que depois vai dominá-lo, vai ganhar vida própria. Essa é uma metáfora muito interessante. E eu gostaria, antes de dar continuidade aqui à resenha de Matrix, de fazer uma breve digressão. Há alguns anos, mais precisamente em janeiro de 2008, eu assisti a um programa jornalístico dominical da TV brasileira, ao qual muitas e muitos já assistiram certamente, em que se dizia que os cientistas da contemporaneidade estavam bolando a construção, a criação e posteriormente a construção de um mega espelho a ser interposto entre o Sol e a Terra, de tal maneira que 30% dos raios solares pudessem ser devolvidos para o universo, de tal modo que o aquecimento global pudesse ser arrefecido por causa desse mega espelho. Ora, não deixa de ser curioso. Quando nós usamos a ciência não para reduzir a sanha de consumo, não para racionalizar o nosso sistema de produção social, não para deixar de desmatar a natureza, de consumi-la de maneira racional, metabólica, mas para minorar paliativamente um processo de rapina dos meios naturais que pode levar à extinção mesma da água, dos recursos hídricos, dos recursos vegetais, dos recursos animais, ou seja, da própria humanidade, nós admitimos racionalmente que a irracionalidade desse sistema de produção social, que se tem como sumamente científico, é imparável. É como um trem-bala em que o motorista foi perdido. Na verdade, o trem-bala dirige a si próprio. Então, é uma questão que se coloca. E Matrix coloca essa questão no diálogo formidável entre o ancião e o Neo. Será que é possível parar a sanha de desenvolvimento tecnológico? Não para sofreá-la, não para reduzi-la, não para desacelerá-la, mas será que é possível colocar a tecnologia, que é fruto da nossa criação, novamente como um instrumento dos homens e mulheres? Será que é possível, coletivamente, decidir quanto produzir, como produzir e como, sobretudo, como distribuir, sem trucidar os recursos naturais, sem poluir o ar, sem hiperaquecer o planeta? Quando nós temos aí negacionistas contumazes, que na verdade são representantes de grandes corporações, que egoístas e narcísicas por excelência, que não estão pensando mais nos pactos geracionais, mas que só pensam na maximização dos seus próprios lucros aqui e agora, a gente está pensando justamente num germe de irracionalidade, pensando no todo da humanidade que já não é mais explorável em larga escala, que vem sendo substituído por inteligência artificial e por automação. Então, o diálogo entre o ancião e o Neo, a própria dimensão da Matrix, traz aqui a questão de que a tecnologia, que é o grande instrumento, o formidável instrumento da modernidade, se voltou
contra os próprios agentes tecnológicos e tecnólogos. Vejam, eu jamais vou fazer apologia de tempos em que os seres humanos ficavam reféns da mudança climática, de uma geada, de sazonalidade climática. É óbvio que o advento do avião, que reduz radicalmente a distância, o espaço, a uma dimensão de espaço-tempo, o advento da internet, a rede mundial dos computadores, que faz com que você esteja, por exemplo, numa cidade muito distante aqui da capital do estado de São Paulo, de onde eu falo agora, cidade de São Paulo, e você possa me ver a qualquer momento, quantas vezes você quiser. Você pode estar inclusive fora do Brasil, você está me assistindo aqui, você está assistindo a um vídeo meu em português, mas você pode estar fora do Brasil e pode estar me vendo justamente por causa da rede mundial de computadores. Mas ao mesmo tempo, essa rede mundial de computadores, utilizada por grandes corporações e grandes instituições de Estado, tudo isso pode fazer com que você e eu percamos individualidade, percamos privacidade, sejamos aí encampados por medidas de vigilância. Já se fala hoje de um capitalismo de vigilância, um capitalismo radicalmente antiliberal. Então a sanha de libertação de Zion, a sanha de libertação dos humanos que ou nasceram fora da Matrix, ou se libertaram da Matrix e viram que tem um plug neural de simulação, essa sanha é a nossa sanha mesma. É a dimensão de que a Matrix tem ali um encampamento da realidade, um encampamento da natureza, uma destruição do mundo que vira apocalíptico, lúgubre, poluído. E essa sanha de liberdade deveria, olha o futuro do pretérito, e não deverá, infelizmente, deveria ser a nossa sanha por liberdade. E pensar se os movimentos revolucionários, a esquerda, os movimentos progressistas, são retroalimentações de um sistema que vai se metamorfoseando para absorver em si as demandas contestatórias, para que as classes dominantes, as grandes corporações percam anéis, mas não os dedos. Quando é preciso perder os anéis? Porque agora esses anéis, com tolimento de vários direitos, estão sendo readquiridos e cada vez mais concentrados. Toda essa sanha da Matrix é uma grande metáfora para uma modernidade que tem a possibilidade de satisfazer as necessidades básicas, e para muito além das básicas dos seres humanos, de operar em democracia social, e ainda não fez, e ainda não faz, e quiçá não o fará. Matrix traz a dimensão. A liberdade é uma ilusão projetiva? A liberdade é uma retroalimentação, o livre-arbítrio é uma retroalimentação do sistema para manter o próprio poder? Ou é a dimensão mesma de consecução da liberdade, da realidade de uma sociedade e outra? A figura do escolhido vai sempre ser o estigma de povos que não conseguem caminhar com as próprias pernas e alienam em enorme medida a sua liberdade para figuras de liderança, muitas vezes não progressistas e demagógicas, como a contemporaneidade vem mostrando. Essas questões são suscitadas pelo grande filme Matrix e, sobremaneira ali, em Matrix Reloaded, a continuação do primeiro Matrix, que avança nos questionamentos filosóficos. Quando nós chegarmos à terceira parte de Matrix, Matrix Revolutions, a gente vai ver se a revolução é permitida ou se ela é um pacto e consentida. Nós vamos fazer essa discussão. Lembro a vocês, então, ao fim dessa resenha, que já foi feita a resenha da primeira parte de Matrix, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, e essa é a resenha da segunda parte de Matrix, filme de 2003, que contou com a direção das estadunidenses Lily Helena Wachowski. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez a esse canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui o seu comentário embaixo do vídeo para eu poder conversar com você. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, das minhas aulas ao vivo e das leituras de Vassolero, considere
possibilidade de se tornar um membro, uma membro humanista desse canal e contribuir financeiramente, segundo a sua possibilidade, com esse projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Deixo aqui o convite para vocês sempre acompanharem as resenhas de filmes aqui do canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Então até a próxima resenha, pessoal, e tchau, tchau!